Boa tarde a todos, meu nome é Cecílio Pires e estou aqui mais uma vez na sede da RCC no nosso Webcursos. E hoje eu estarei falando de dois assuntos que me parecem bastante interessantes, que é a licitação deserta e a licitação fracassada. Muito bem, então vamos pensar um pouco como que isso pode ocorrer e num primeiro momento vamos nos restringir tão somente à licitação deserta. Então vejam só, a administração pública coloca um edital de licitação na rua, uma concorrência, uma tomada de preços, um convite, um pregão, não importa. E no dia da licitação, ninguém compareceu. Nenhum licitante acudiu ao chamado da licitação. Muito bem, a partir do momento que nenhum licitante comparece ao pleito licitatório, eu tenho a denominada licitação deserta. Portanto, o seguinte, a licitação deserta se configura a partir do momento que nenhum licitante comparece ao chamado da administração. Nenhum licitante apresenta documentação e proposta para participar do procedimento licitatório. Portanto, eu tenho a denominada licitação deserta. A partir deste momento, a administração pública poderá contratar diretamente por meio de licitação dispensável, conforme determina o artigo 24 da Lei de Licitações. Mais precisamente, no caso da licitação deserta, o artigo 24, inciso 5º da Lei de Licitações, que eu vou tomar a liberdade de ler e interpretar para vocês. Artigo 24. É dispensável a licitação. Notem que o artigo 24, ele não dá para a administração pública um dever, ele dá para a administração pública um poder. A administração poderá ou não dispensar a licitação. Por que poderá ou não? Porque o artigo 24, é claro, ele não fala que a licitação está dispensada. Ele não fala que a administração pública deve dispensar. Muito pelo contrário, ele fala que é dispensável a licitação. Se é dispensável, então significa o seguinte, que a administração deve verificar aquilo que é melhor para o interesse público, dispensar a licitação e contratar diretamente ou fazer o procedimento licitatório. Então vamos lá, artigo 24. É dispensável a licitação, inciso 5, quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta justificadamente não puder ser repetida, sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. Portanto, a partir do momento que a licitação restou deserta, poderá a administração contratar diretamente com base no artigo 24, inciso 5º. Então, vamos entender as suas disposições. O artigo 24, inciso 5º, ele estabelece dois requisitos para a contratação direta fundada em licitação deserta. Primeiro requisito: para se contratar diretamente, é preciso demonstrar que a licitação não pode ser repetida, sob pena de prejuízo. Segundo requisito: todas as condições pré-estabelecidas devem ser mantidas. Então vamos entender esses dois pré-requisitos. O primeiro pré-requisito: que não se possa repetir o procedimento licitatório. Então veja só o seguinte, o atendimento desse requisito. A administração pública colocou uma licitação na rua. Essa licitação deu deserta. Mas ela precisa contratar esse objeto. Por quê? Porque vai existir um evento na semana que vem. É um serviço imprescindível. Se a administração não tomar as providências para contratar esse objeto, ela vai ter um prejuízo. Não importa se é um prejuízo financeiro, se é um prejuízo para o interesse público, ou seja, ela não pode se sujeitar aos trâmites de um novo procedimento licitatório.
A partir do momento que a administração pública demonstra isso, mediante uma justificativa devidamente circunstanciada, mediante uma justificativa devidamente comprovada, o primeiro requisito está atendido. Ela demonstrou que ela não pode repetir a licitação. Segundo requisito, que se atenda a todas as condições pré-estabelecidas. Que condições pré-estabelecidas são essas? Aquelas condições pré-estabelecidas no edital. Ou seja, para se contratar diretamente, a administração deverá chamar o interessado e falar o seguinte: senhor licitante, para eu te contratar diretamente fundado em licitação deserta, o senhor vai ter que atender a todas as condições do edital. Atendeu a todas as condições do edital, perfeitamente possível contratar diretamente fundado em licitação deserta. Uma observação que eu tenho a fazer com relação ao primeiro requisito. Muitos entendem que essa história de que a licitação não possa ser repetida, a administração só estaria livre para contratar diretamente, mediante licitação deserta, se ela fizesse um procedimento licitatório que desse deserto, repetisse a licitação e mais uma vez ele desse deserto. A partir desse momento, a administração estaria livre para contratar diretamente. Não é este o meu entendimento. Na minha visão, a partir do momento que uma licitação deu deserta e a administração comprovou que ela não pode se sujeitar novamente aos trâmites do processo licitatório, ela já estaria livre para contratar diretamente, desde que, obviamente, as condições pré-estabelecidas no edital fossem atendidas. Agora, no início da minha fala, eu disse que eu estaria discorrendo sobre a licitação deserta e a licitação fracassada. Pessoal, licitação deserta e licitação fracassada não se confundem sob hipótese alguma. Na licitação fracassada, houve o comparecimento de licitantes. Houve o comparecimento de licitantes, só que ninguém atendeu ao edital. Ou todos foram inabilitados, ou todos foram desclassificados. Isto sim é uma licitação deserta. Claro está, entendo eu, que para você, comissão de licitação ou pregoeiro, declarar uma licitação como fracassada, primeiramente você deve verificar se é possível se utilizar dos privilégios constantes do artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Licitações. O artigo 48, parágrafo 3º, é aquele que determina o seguinte: que se todos forem inabilitados ou desclassificados, poderá ser concedido aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para a apresentação de novos documentos ou propostas, escoimadas as irregularidades detectadas. Portanto, para você dizer que a licitação deu deserta, penso eu que primeiramente você terá que aplicar as disposições, aliás, deserta não, me desculpe, fracassada. Para você declarar que a licitação foi fracassada, deverá primeiro você aplicar as disposições do artigo 48, parágrafo 3º, e se a situação persistir, ou seja, se persistir a inabilitação ou desclassificação de todos, daí sim teremos a denominada licitação fracassada. Muito bem, meus amigos, por hoje é só e eu volto na próxima semana com mais um tema de licitações e contratos. Até mais!